Você trouxe a palavra de Deus? Se você trouxe, pegue, por favor. E eu quero que você abra comigo no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Gênesis capítulo 37. Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo 37. Eu vou começar esta mensagem lendo o versículo 5. Vou pedir duas gentilezas para você. Uma é você que está sentado e puder ficar de pé, faça isso em reverência à palavra de Deus. A outra gentileza que eu vou te pedir é que se tiver alguém perto de você sem o evangelho, sem a palavra, divida a leitura com esta pessoa para que todos possam acompanhar. Quem já encontrou, diga amém. Está escrito assim: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Vou reler. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Agora eu vou ler pela terceira vez e eu quero ouvir cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, repetindo em seguida em bom tom e alta voz. Vamos lá? Sonhou também. Eu acho que dá para melhorar, vocês também não acham? Vamos melhorar? Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Quem crê que Deus vai falar conosco nesta noite? Você veio com o coração aberto para receber a palavra de Deus? Então desocupe as mãos, deixa a Bíblia aí no assento e vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. Vamos aplaudir muito. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, mais alto, aplauda e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe os aplausos, recebe o louvor, recebe a adoração de toda a tua igreja. Não só quem está aqui na Paz e Vida, mas onde estiver alguém assistindo ou ouvindo pela rádio, envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, Senhor, e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Senta, por favor. Total atenção agora para a palavra de Deus. Esse homem chamado José, nesta época, aqui em Gênesis 37, é um garoto de 17 anos de idade. E esse garoto de 17 anos de idade recebeu de Deus sonhos proféticos. Você acredita que Deus fala com alguém através de sonhos? Quem crê que isso existe? Existe. Não vou dizer para você que todo sonho que uma pessoa tem é sonho profético. E também não vou dizer que todas as pessoas têm sonhos proféticos. Tem gente que Deus fala dormindo, tem gente que Deus fala com ele acordado. Não sei como é que Deus vai falar com você, se Deus vai te dar sonhos durante a noite, se Deus vai falar com você de outras formas. Mas que existem sonhos proféticos, sim, isso existe. Isso é uma doutrina que a Bíblia inteira ensina. E eu vou te contar a história desse rapaz chamado José, desde o começo, para você entender direitinho a história dele. José é filho de Jacó, é neto de Isaac, é bisneto de Abraão. E Abraão, você sabe, era o amigo de Deus. Então esse rapaz chamado José tem tudo para ser uma bênção. Porque se ele é bisneto do Abraão,
O homem que recebeu todas aquelas promessas de Deus, não tem como ele, sendo bisneto de Abraão, não ser abençoado. Concorda comigo? Ele tem tudo para ser uma bênção. Mas a vida de José vai ter muitos percalços, muitos problemas, muitos altos e baixos. A vida de José é assunto para eu pregar aqui muitos dias. Hoje eu vou me ater aqui no capítulo 37, então eu quero contar para você essa história, como tudo começou. A história de José começa quando os seus pais se conhecem. Jacó encontra uma moça chamada Raquel, e essa moça chamada Raquel cuidava de um rebanho. Ele ajudou a moça a tirar água para os animais, foi todo solícito com ela. A moça ficou muito agradecida, teve aqueles olhares, tanto de um para com o outro. E aí a moça disse assim: você está procurando alguém aqui na cidade? Você não é daqui, né? Ele disse: eu estou procurando um homem aqui de Harã. Eu não conheço esse homem, mas a minha mãe o conhece e me disse para vir aqui procurá-lo, que ele iria me receber muito bem. O nome desse homem é Labão. E quando ele disse o nome, a moça deu uma risadinha e falou: Labão é meu pai. Você quer conhecer meu pai? Ah, não acredito. É teu pai, Labão? Sim, é meu pai. Ah, que maravilha. Será que você não poderia me levar até o teu pai? E aí a moça falou: claro. Levou Jacó até a casa dela, apresentou para o pai. De fato, Jacó estava procurando esse homem chamado Labão. Foi tudo providência de Deus. E aí o Jacó ficou na casa do Labão. Labão o recebeu como a sua mãe Rebeca tinha pedido. Mas foi passando o tempo, o Labão começou a perceber que o Jacó não ia embora, não tinha para onde ir. Ele chega para o Jacó e falou: olha, não é porque você é meu parente que você vai trabalhar de graça. Você vai ficar aqui, você tem que trabalhar. E se você vai trabalhar, eu vou te pagar. Vamos acertar aqui? Aí o Jacó disse para ele assim: Labão, vamos fazer o acordo? Eu não quero dinheiro. O que eu quero é casar com a tua filha Raquel. Eu estou apaixonado pela tua filha Raquel. Eu vou pedir a você, Labão, que me aceite como teu trabalhador. Durante 7 anos eu vou trabalhar para você. E nesses 7 anos você não precisa me dar 1 centavo de salário. O meu pagamento, você fica com ele. Vai ser como o dote que eu teria que te dar para casar com a tua filha. Como eu não tenho dote, então eu trabalho em troca do dote. O que você acha? Aí o Labão gostou da ideia e combinaram dessa forma. E eu quero ler com você aqui no capítulo 29 de Gênesis, que de fato Jacó trabalhou para casar com a Raquel durante 7 anos. Gênesis capítulo 29, versículo 18. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que te dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. É muito amor, né, gente? Muito amor, hein? Porque pensa bem, um ano tem 365 dias. Desconta os sábados, que o judeu guarda o sábado, aí fica aí uma média de uns 300 dias de trabalho, vezes 7 anos. Tudo isso para um casamento. Veja o quanto que Jacó amava aquela moça. Trabalhar esse tanto para casar com a moça. E quando se passaram os 7 anos, o Labão marcou o casamento, deu uma festa e ficou pensando assim: depois que a festa acabar, esse rapaz vai pegar minha filha, que agora vai ser esposa dele, e certamente vai embora para a terra dele. Eu vou ficar sem a filha e sem o trabalhador que trabalhou para mim de graça nesses 7 anos. Eu tinha que dar um jeito de fazer esse rapaz continuar aqui. E Labão, amados, era um homem mau, era um homem malicioso, era um malandro.
Olha a ideia que ele teve. Durante a festa do casamento, ele foi embebedando Jacó. Aliás, o Jacó mesmo, né? Foi embebedando ele. Cada vez que encontrava com ele, no meio da festa, ô meu genro, toma mais uma aqui, vamos comemorar. E Jacó foi tomando uma atrás da outra. E por mais que fosse vinho, se tomar muitas, a pessoa fica meio aérea, não fica? Fica. E o Jacó foi ficando aéreo com aquele tanto de vinho que bebeu. E quando todos os convidados foram embora, o Jacó entra para dentro da sua câmara nupcial e fica esperando o grande momento de se encontrar com a noiva. Mas nesta hora, o Labão pega a filha maior que ele tinha. Raquel tinha uma irmã chamada Leia. Algumas traduções bíblicas chamam de Lia. Não sei como é que está na tua Bíblia, se está Leia ou Lia, mas é a mesma pessoa. Ele chega para a filha maior e diz: minha filha, é você que vai entrar agora na câmara nupcial com Jacó. E a Leia acha estranho aquilo, fala: meu pai, mas não é o casamento da minha irmã? Por que o senhor está fazendo isso? Minha filha, eu sei que você ama esse homem. Eu sei que você gosta dele, eu vejo nos teus olhos. Entra, deite-se com ele. Eu resolvo com ele depois. Mas meu pai e a minha irmã, minha filha, obedeça. E aí a Leia pega aquela roupa de noiva, aquele véu, aquele suspense todo, e entra na câmara nupcial. E a essa altura Jacó já tinha tomado tanto vinho que ele não consegue identificar que a moça que está com ele agora no quarto não é a sua amada Raquel, e sim a irmã, a Leia. Sabe quando Jacó se deu conta disso? De manhã, quando ele acordou, e ele virou para o lado para dizer: bom dia, meu amor. E quem dá bom dia para ele? A cunhada. Imagina no susto que ele tomou. Tomou um susto. O que você está fazendo aqui? Que isso? Não, calma, Jacó, calma. Eu sou tua noiva. Não, a minha noiva é a tua irmã, é a Raquel. Sai daqui, Lia. Sai daqui, Leia. E ela diz: não vou sair não, porque eu agora sou a tua mulher. É comigo que você passou a noite. Cadê a Raquel? Você está vendo a Raquel aqui? Foi comigo que você se deitou. E o Jacó está meio confuso, atordoado. Alguém que acorda de manhã depois de ter bebido muito na noite anterior, mas ele percebe que alguma coisa está errada, e ele vai tirar satisfação com Labão, e o Labão a essa altura está lá rindo de se acabar, e olha para Jacó e diz: calma, meu genro, calma, por que você está nervoso? Oh, mas eu trabalhei 7 anos por Raquel, tua filha menor, e você me entrega a Leia, a tua filha mais velha. O que foi isso, Labão? Aí ele diz: calma, Jacó, é que aqui na nossa cultura, a gente primeiro tem que casar a mais velha, depois a gente casa a mais nova. Olha que picareta. Mas faça o seguinte: agora que você já é da família, eu faço um financiamento para você. Você fica com a outra e trabalha mais 7 anos. E Jacó amava tanto a Raquel, mas tanto, que ele vai aceitar esse absurdo e vai trabalhar mais 7 anos. É claro que depois de uma semana, Labão entrega a Raquel. Jacó não vai ter que esperar 14 anos para casar com ela. Ele casa-se com ela 7 dias depois, mas vai ficar preso, trabalhando na casa do sogro, no total 14 anos. Então perceba que essa história já começa meio caótica. O Jacó, ao invés de casar com a mulher que amava, acabou casando primeiro com a irmã dela sem querer, e depois é que se casa com a mulher amada. E por mais que Jacó amasse Raquel e não Lia, e não a Leia, ele tinha que cumprir os direitos dela. Ela era esposa também, e ela exigia isso. Ela dizia para o Jacó: você gostando de mim ou não, você casou comigo, e você tem obrigação de me atender. E aí o Jacó começou então a ter filhos com a Leia. Está escrito aqui no versículo 16 do capítulo 29 de Gênesis, que Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor Raquel.
Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Os teólogos, eles discutem muito sobre esses olhos tenros que Leia tinha. Há teólogos que dizem que ela era vesga. Quando Jacó olhava para ela, não sabia se ela estava olhando para a direita ou para a esquerda. Tinha que olhar no nariz, senão ficava tonto. Uns diziam que ela tinha os olhos enfermos e lacrimejava demais. E aí de manhã era aquela remela miserável que ele acordava de manhã, olhava para a cara daquela mulher toda remelenta. Ela não era assim aquela beleza de mulher. Já Raquel, diz a palavra, que a Raquel era formosa à vista. E o versículo 18 diz que Jacó amava quem? A Raquel. Só que apesar de amar a Raquel e não a irmã dela, ele agora está casado com as duas. Então ele vai ter filhos com Leia também. De tanto que ele não gostava da Leia, ele teve 6 filhos com ela. Imagina se ele gostasse, hein? Teve 6 filhos com ela. Como ele não gostava dela, teve 6 filhos com ela. Enquanto a Leia ia tendo filhos e mais filhos, a Raquel não podia gerar. E essa era a frustração do Jacó e da Raquel, porque o fruto do amor deles não vinha. Até que a Raquel teve uma ideia assim meio absurda, mas que já tinha sido feita antes. Ela chega para Jacó e diz: já que eu não posso ter filhos, eu vou lhe entregar a minha serva, para que você se deite com ela, tenha filhos com ela, e o filho que ela tivesse era meu. Se você conhece a história da Bíblia, você sabe que isso já aconteceu antes. Foi quando Sara deu Agar para Abraão. Você já leu isso na Bíblia alguma vez? Foi dali que surgiu Ismael, né? Aquele filho problemático do Abraão. A Raquel deveria ter pensado melhor. Essa atitude dela não tem sentido. Não é uma coisa boa que ela está fazendo, mas é uma estratégia que ela está usando. E o Jacó disse para ela: não, meu amor, não precisa isso. Por que eu vou gerar filhos com a tua criada, sendo que é você que eu amo? Ah, mas é que ela é minha criada, o filho dela vai ser como se fosse meu. E aí o Jacó, contrariado da vida, agora vai se deitar com a terceira mulher. Você está contando aí? Primeiro foi a Leia, depois a Raquel, e agora a serva da Raquel. E vai ter filhos com essa serva. A Bíblia diz que ele teve 2 filhos com ela. Só que quando a Leia ficou sabendo que a serva de Raquel estava tendo filhos com Jacó, a Leia, que nem era estéril, disse para Jacó: você também vai ter que se deitar com a minha serva, porque são direitos iguais. Se a minha irmã pode, eu também posso. O Jacó falou: mas criatura, você tem um monte de filhos, por que você quer isso? Não, é porque a minha irmã quer ter mais direitos do que eu, então você vai se deitar com a minha serva também. E aí, pobrezinho do Jacó, agora vai ter que se deitar com a 4ª mulher. Meu pai do céu. Quantos dias mesmo tem a semana, pessoal? 7 dias na semana, 4 mulheres, hein? Jacó tinha 3 dias de folga na semana, imagina aí. E ele vai ter 2 filhos com essa serva também. E no final de alguns anos, Deus finalmente tem misericórdia da Raquel, e a Raquel consegue engravidar. Quando a Raquel consegue engravidar, ela chama o seu filho de José. Por que ela chama o garoto de José? Porque ela fez uma oração quando o menino nasceu. Ela disse: que Deus me acrescente outro filho. Se tem algum José aqui, aproveita para descobrir o significado do teu nome. Que Deus acrescente. Ela fez essa petição para Deus. E Deus teve misericórdia dela e acrescentou mais um filho depois de algum tempo. Só que aí ela morreu no parto. Então a Raquel só teve 2 filhos. A Leia teve 6. Cada uma das servas teve 2. E juntando as 4 mulheres daquela casa, Jacó teve 12 filhos e uma filha. Você consegue imaginar uma família desse jeito aí que eu estou te descrevendo? Parece que eu estou exagerando, mas não estou. Tudo que eu falei está escrito aqui na Bíblia. Você consegue imaginar uma família com um homem, 4 mulheres e 13 filhos,
de 4 mães diferentes, todo mundo morando numa mesma casa. Imagina só o que era aquela casa, hein? Complicado, né? Então essa é a casa em que José vai crescer. Agora você começa a entender por que a vida de José foi tão complicada. Vem comigo no capítulo 37 novamente. Apesar de ter muitos filhos, a Bíblia deixa claro que Jacó, não sei se você sabe disso, mas depois de um tempo Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Israel, ele vai amar mais a José do que os outros filhos, por algumas razões. A primeira razão, e mais óbvia de todas, é porque José era filho de Raquel. Foi aquela criança que ele sonhou tanto gerar com a mulher amada. Apesar de que Benjamim também era filho de Raquel, mas o Benjamim lembrava Jacó o dia da morte da mulher dele. Então não trazia uma boa lembrança. Já o José era aquele filho amado, era aquele filho querido, era aquele filho estimado. Veja o versículo 3, Gênesis 37, versículo 3. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Jacó comete um erro que nenhum pai deve cometer. Atenção, pais e mães que estão aqui. Se você tem um filho só, é todo um amor para esse filho, é todo carinho para esse filho, é todo presente para esse filho, é tudo de bom para esse filho. Mas se você tem 2, 3, 4, 5, ou sei lá quantos, você precisa entender que você vai ter que administrar o amor por igual. Quem está me entendendo aqui? Você não pode demonstrar mais amor por um filho e menos por outro. Ainda que a gente saiba que sempre tem um filho que é mais obediente, sempre tem um filho que é mais carinhoso, e o filho que é mais carinhoso, naturalmente, recebe mais carinho. Mas o pai e a mãe têm que se virar para fazer com que os 2 filhos, ou 3 filhos, ou 10 filhos que sejam, se sintam amados por igual. Porque senão vai acontecer isso aqui que aconteceu na família do Jacó. Jacó amava mais o José do que todos os outros filhos, e os filhos perceberam isso. Notaram que José era mais amado, e aí começou aquele ciúme dentro de casa. O José começou a ser perseguido pelos seus irmãos. Além do fato de José ser perseguido porque era o preferido do pai, José era perseguido porque ele era um dedo duro. Ele entregava os erros dos seus irmãos. Olha o versículo 2 que está escrito. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José, grifa isso aí na tua Bíblia, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Quer dizer que o José, quando ia para o trabalho, ele ia para ficar de olho nos seus irmãos. E quando os seus irmãos aprontavam alguma coisa, ele chegava em casa e contava tudo para o pai. O pai, sabe Rúben? Sabe Issacar, Zebulão, Naftali? Meus irmãos estavam namorando as moças lá da cidade, ao invés de ficar trabalhando. Sabe os meus irmãos, Gade, Azer, Dan, sabe eles? Depois do almoço deitaram lá debaixo de uma árvore e ficaram lá descansando até o sol se pôr, e trabalhar que é bom nada. Quando José chegava em casa ele contava tudo. E aí o Jacó fazia o que com aqueles filhos, hein? Castigava. E esses filhos depois ficavam pensando, mas como que o pai descobre essas coisas, hein? Aí juntaram as peças, só pode ser José. José está contando para o pai as coisas erradas que a gente faz, e aí nós somos castigados e ele ganha ponto com o pai. José foi ficando odiado dentro de casa. Mas o que fez José ser muito odiado pelos seus irmãos foi quando ele teve sonhos proféticos.
E eu quero ler isso aqui com você, que foi onde eu comecei a mensagem. Agora você já tem uma ideia de quem é José e da casa onde ele vive. Leia o versículo 5 em diante. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Já o aborreciam por ele ser o predileto do pai, já o aborreciam por ele entregar os seus erros, mas agora vão aborrecê-lo ainda mais por causa dos seus sonhos. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. O que está acontecendo com José aos 17 anos? Deus está revelando o futuro que tem para aquele rapaz. E como que Deus escolheu revelar o futuro dele? Por sonhos. Aquele sonho número 1 que José teve, ele sonhou o quê? Ele estava no campo, aí ele juntava um feixe de trigo, a Bíblia chama de molho ou feixe, tanto faz. Ele juntava um feixe, e aí os irmãos também ajuntavam, só que o dele ficava de pé, e os dos irmãos caíam como se estivessem reverenciando o feixe de trigo dele. O que aquilo representava? José não entendeu a revelação do sonho, mas os seus irmãos interpretaram na hora. Ora, se o feixe dele ficou de pé e os nossos caíram e se prostraram diante do dele, isso significa que ele um dia vai ter autoridade sobre nós, que ele um dia vai ter influência sobre nós, que nós vamos nos curvar diante dele. Os irmãos, quando ouviram esse sonho, disseram: nunca que isso vai acontecer, jamais. José, você não se esqueça que você, na contagem dos filhos, é o 11º. Você nunca vai ser o líder de nós. Antes de você, tem outros 10. Mais novo que você só tem um, que é Benjamim. Então você nunca vai ser líder sobre nós. Você nunca vai ser cabeça sobre nós. Mas ficaram com inveja daquele sonho. E no dia seguinte José sonhou de novo e contou o sonho de novo. Qual foi o sonho dessa vez? O sol, a lua e 11 estrelas se inclinando perante ele. E quem deu a interpretação agora foi o pai. Repreendeu ele dizendo: não, meu filho, que sonho é esse? Então quer dizer que o teu pai, a tua mãe, teus 11 irmãos vão se inclinar diante de você? E o Jacó repreendeu José, sabe para quê? Para ver se ele fechava a boca. Porque senão ele ia ter um terceiro sonho e ia contar de novo. Ele ia ter um quarto sonho e contar de novo. Eu quero te ensinar algo aqui com o erro do José. Existem momentos na vida da gente que Deus nos revela coisas. Eu não sei se Deus já te revelou alguma coisa, se Deus já falou algo no teu espírito, que você tem certeza que foi Deus. Se você ainda não viveu essa experiência, você vai viver. Deus vai falar coisas no teu espírito, Deus vai te mostrar coisas em visão, em sonho, ou vai usar a boca de alguém. De alguma forma Deus vai falar com você, e você precisa entender que quando Deus te conta algo, é segredo. Não é para você sair contando para ninguém. Abra a tua Bíblia no Salmo 25 comigo, por favor. Salmo 25, versículo 14. Tem pessoas que acham que tem que falar tudo que sabem, tudo que ouvem, tudo que Deus mostra.
E o primeiro erro do José foi exatamente esse: contar o sonho. Deus deu o sonho para José, deu. Mas Deus não falou para ele: conta, viu, para todo mundo. Quando você acordar de manhã, conta para todo mundo da tua casa. Deus não mandou José contar nada. O Salmo 25:14 diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Com quem que Deus estava falando? Com José. Para quem era a revelação? Para José. Para quem era o sonho? Para José. E por que ele acha que tem que contar para todo mundo? Porque ele é imaturo, porque ele é jovem, inexperiente, e porque ele é inocente. Eu acho que na cabeça de José passou aquele pensamento: quando eu contar para os meus irmãos o sonho que eu tive, eles vão bater palma, eles vão se alegrar comigo, eles vão dizer: amém, José, assim seja, que Deus te faça crescer. Eu não sei, talvez na cabeça do José foi isso que passou. Eu tenho que ser verdadeiro com você agora, posso? Pare de achar que todo mundo vai bater palma para o teu sucesso. Pare de achar que todo mundo vai se alegrar com as tuas vitórias. Pare de achar que está todo mundo interessado em ver o teu sucesso. Não. Tem gente que só quer saber da tua vida por mera curiosidade. Tem gente que tem curiosidade de saber as coisas da tua vida. Tem gente que morre de vontade de saber quanto você ganha. Tem gente que morre de vontade de saber como é que é o teu casamento, como é que é a tua vida lá com o teu marido, com a tua mulher. Tem gente que tem muita curiosidade de saber qual é o teu próximo passo, o que você está para fazer, o que você está para realizar. Tem gente que chega para você, mal acabou de dar bom dia, já fala: e aí, como é que está a vida? Esperando que você conte alguma coisa. Esperando que você diga: estou para fechar um negócio aí grande, viu? O cliente ficou de assinar essa semana. Estou comprando um carro. Estou reformando lá em casa, vou quebrar tudo lá, fazer um andar em cima. Comprei um terreno, estou construindo. Comprei um apartamento na planta. Estou fazendo isso e aquilo. Tem gente que tem simplesmente curiosidade de saber da tua vida. Mas a hora que fica sabendo, não vai fazer uma oração sequer para Deus te ajudar a realizar o teu sonho. Não vai dar um centavo para te ajudar a realizar o teu sonho, mas vai criar um sentimento maligno de inveja no coração. Quem está entendendo o que Deus está nos ensinando aqui? O que o sonho de José, contado aos irmãos, trouxe para ele? Só inveja. A única coisa que acrescentou na vida de José, ele ter contado o sonho, foi inveja dos irmãos. Não acrescentou nada ele ter contado. Nenhum dos irmãos vai aplaudir, nenhum dos irmãos vai apoiar, nenhum dos irmãos vai ajudar. A única coisa que eles vão fazer é ficar com inveja. Então, o conselho de Deus para a tua vida: não abra a tua boca. Não conte o que Deus está revelando para você. Não conte qual é o teu próximo passo. Não revele os teus projetos para ninguém. Guarde-os para você. Trate teus sonhos e projetos de vida como uma gravidez. A gravidez é assunto do casal. É assunto do marido e da mulher. A hora que a barriga começa a crescer, as pessoas começam a ver. E quando a criança nascer, todo mundo vai ficar sabendo. Trata o teu sonho desse jeito. Enquanto não nasce, vai gerando ele dentro de você. Quem me entende diz amém. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas e para todo propósito debaixo do céu. No versículo 7 do mesmo capítulo 3, diz que há tempo de estar calado e há tempo de falar. Não era tempo de falar, era tempo de ficar calado. Mas o José, coitado, é só um garoto, né? José errou aqui, a Bíblia não esconde o erro de ninguém. José errou. Então aprenda com o erro do José e não saia por aí contando os sonhos. O que vai acontecer com José daqui para frente? José vai enfrentar muita oposição, muita perseguição.
vão armar ciladas contra ele, vão tentar matar os sonhos dele de toda forma, de toda maneira, mas no final, o que Deus sonhou para José se realizou. E eu quero parar aqui porque eu preciso falar agora dos sonhos de Deus para a tua vida, porque o mesmo Deus que tinha sonhos e projetos para aquele rapaz chamado José, tem sonhos e projetos para cada um de nós aqui. Quem crê diz amém. Deus tem sonhos para você. Há pessoas aqui me ouvindo que já tem dentro do seu coração sonhos que você sabe que foi Deus que te deu. Projetos no teu coração que você sabe que veio de Deus. Eu quero ler com você o que a palavra diz em Jeremias 29, versículo 11. Acredite nos sonhos de Deus para a tua vida. Deus tem sim sonhos e propósitos para cada um de nós. Os sonhos que Deus tem para nós são bons, são sonhos de paz. O que Deus planeja para você é só te fazer bem. O plano de Deus para você não é te jogar no lago de fogo com enxofre, com aquele bicho que não morre, naquele fogo que não apaga. Não, esse não é o sonho de Deus para você. O sonho de Deus para você é que você viva aqui na terra uma vida abundante e depois viva na glória uma vida eterna de alegria e paz na presença do Senhor. Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu é que sei os sonhos que eu tenho sonhado para vocês. Eu tenho sonhado para vocês coisas maravilhosas. Oh, igreja de Cristo, se você pudesse imaginar o que Deus tem sonhado para você. Deus tem sonhos tão lindos para você viver, que nem na tua melhor imaginação você chegaria perto do que Deus tem preparado. Abra comigo na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. O Paulo escreveu para os Coríntios acerca do que Deus tem preparado para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que andam com Deus, para aqueles que confiam nesse Deus maravilhoso. É lindo o que Deus tem preparado para você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, está escrito: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vamos aplaudir esta palavra. É maravilhoso demais o que Deus está sonhando para você. Deus está sonhando em te dar um relacionamento feliz e abençoado. Deus está sonhando em te dar uma vida próspera e abundante. Deus está sonhando em te dar um ministério bem-sucedido e frutífero. Deus está sonhando em fazer coisas maravilhosas na tua vida. E quando Deus sonha, Ele realiza. Quando Deus dá um sonho para alguém, Ele faz com que esse sonho se realize. A história de José é longa, não dá para pregar tudo num dia só. Eu prometo para você que eu vou pregar essa história todinha, dividida em várias mensagens. Vem na próxima reunião aqui que você vai ouvir mais uma parte dessa história. Mas eu posso adiantar para você, o sonho de Deus na vida de José se concretizou, e o sonho de Deus na tua vida também vai se concretizar. Porque Deus, Ele é aquele que tem o sim e o amém nas suas mãos. Deus é aquele que tem o poder de querer e de efetuar. Ele dá o sonho e Ele realiza. Filipenses capítulo 2. Você está em Coríntios, avance um pouquinho. Carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz:
porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quer dizer que Deus não vai te dar o sonho e depois dizer assim, agora se vira para realizar. Deus vai te dar o sonho e vai te ajudar a tirar o sonho do papel e te ajudar a tornar o sonho realidade. E se for preciso, Deus vai criar situações para que o teu sonho se torne realidade. Porque foi isso que aconteceu com José. Eu digo a você, tudo que aconteceu no Egito, tudo que aconteceu no mundo antigo, foi a mão de Deus trabalhando para que o sonho na vida de José se realizasse. Toda a igreja fique de pé, por favor. Pastor, eu tenho sonhos, mas às vezes eu acho que esse sonho que eu tenho é grande demais para mim. Não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu coloquei isso na minha mente, no meu coração. Eu tenho cada sonho, pastor, que fala sério. Eu não sei porque que eu ainda sonho com isso. Eu estou sonhando umas coisas que são grandes demais, difíceis demais. Olha o que está escrito em Jó 42, de pé mesmo, veja isso aqui. Jó 42, versículo 2. Depois de toda aquela experiência gloriosa que Jó viveu com Deus, ele disse o seguinte: bem sei eu que tudo podes. Quem é aquele que pode tudo? Deus. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Esse mesmo versículo, na versão revista e atualizada, diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo que Deus sonha, Ele realiza. Pode até passar o tempo, mas Deus não se esquece daquilo que prometeu. Feche os teus olhos, toda a igreja, por favor. Eu quero orar por você que tem sonhos. Eu quero orar para que o mesmo Deus que realizou os sonhos de José realize os teus também. Mas primeiro eu preciso te dizer que Deus também tem sonhos. E sabe qual é o sonho de Deus? Que todo mundo seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. O sonho de Deus é que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso que é importante esse momento da reunião, o momento do apelo. Porque quando eu pergunto quem quer entregar a vida a Jesus, quando eu pergunto quem quer receber a Cristo como Senhor e Salvador, esse é o momento em que o sonho de Deus está se realizando. Cada vez que alguém levanta a mão e diz: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero receber a Cristo como meu Senhor e Salvador, Deus olha do céu e comemora, e diz: ah lá, estou mais perto de realizar meu sonho. Mais um se entregando, mais um pecador se arrependendo, mais um pecador salvo pelo sacrifício de Jesus. Eu quero perguntar para você que está aqui nesse culto hoje: você quer entrar na cidade santa pelas portas? Você quer ter o teu nome escrito no livro da vida? Você quer ser salvo? Só existe um que pode te salvar, só existe um que pode escrever o teu nome no livro da vida, e só existe um que pode abrir as portas da cidade santa para você, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Para isso você precisa agora entregar a tua vida a Jesus e recebê-lo como único Senhor, como único Salvador. Há alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus? Há alguém aqui hoje que quer receber a Cristo como Senhor e Salvador? Levante a sua mão se você quer. Pastor, eu quero. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Se tem, levante a mão que eu vou orar por você agora. Não tenha vergonha não, entrega a tua vida a Jesus. Vou fazer um segundo apelo. Você que já entregou a vida para Jesus, mas se afastou da presença de Deus, se afastou dos caminhos do Senhor, você está se sentindo como aquele filho pródigo, que fez parte da casa do pai, mas saiu, se perdeu pelo mundo, mas se arrependeu e quer voltar. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero voltar para Jesus. Tem alguém aqui que está afastado e quer voltar para Jesus? Levante a mão se tem alguém. Aqui não tem,
Deixa eu falar com você que está me assistindo pela internet, pelo YouTube, ou pela televisão, ou me ouvindo pela rádio. Você quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Aí onde você está, você pode se entregar a Cristo agora. Ele está aí, Ele está te vendo, e Ele vai ouvir a tua oração. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui no altar da sede da Paz e Vida em São Luís. Se você que me assiste agora, em qualquer lugar do Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, se for possível você dobrar o joelho aí onde você está, faça isso agora, assim como eu estou fazendo aqui. Dobra o teu joelho aí na cela onde você está preso. Dobra o teu joelho aí na tua casa, você que me assiste de casa. Dobra o teu joelho aí no ambiente de trabalho, se for possível. E se não der para ajoelhar, coloque a mão assim, olha, na altura do coração, feche os olhos. Pastor, eu estou dirigindo, não dá para fechar os olhos, mas você pode repetir esta oração enquanto dirige. Você que está agora num leito de hospital, não dá para ajoelhar, o que é que você consegue fazer? Você consegue repetir essas palavras comigo? Aí onde você está, faça isso agora. Eu vou pedir que cada pessoa que está aqui na sede da Paz e Vida em São Luís, fique em espírito e estenda a mão aqui na direção do altar. Ore por pessoas que você não sabe, mas que agora estão se entregando a Cristo em qualquer lugar desse país e até fora dele. Você que está entregando a vida para Jesus ou voltando para Jesus, põe a mão sobre o coração e diga assim: meu Deus e meu Pai, neste momento eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, me dá forças para permanecer até o fim na tua presença. Não me deixe me afastar de ti, nem para a direita, nem para a esquerda, mas me ajuda a ficar firme neste caminho que é Jesus até o fim. Agora eu vou orar por você, continue em espírito, falando com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor tem um sonho de ver um dia todo o joelho se dobrar e toda a língua confessar que só Jesus é o Senhor. Agora, meu Deus, o teu sonho está mais perto de se tornar real, porque há pessoas agora em qualquer lugar desse país e até mesmo fora dele, se dobrando e se entregando a Cristo. Tem gente se entregando a Cristo agora em casa, tem gente se entregando a Cristo agora no ambiente de trabalho, tem gente se entregando a Cristo agora enquanto dirige o seu carro, tem gente agora num leito de hospital, mas entregando a vida a Jesus, tem gente agora dentro de uma cela, de um presídio, mas entregando a vida a Jesus. Então onde tiver alguém fazendo esta oração, escreve esse nome agora no livro da vida, e ajuda esta pessoa, meu Pai, a ficar firme na fé, até o dia glorioso da tua volta, que assim seja, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus, graças a Deus.